Olá, boa noite, queridos amigos. Eu sou Roseni Batista e esse é o Palavras de Luz, um programa semanal de responsabilidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós tiramos esse tempo toda semana para podermos estudar trechos de obras espíritas que nos ajudam a compreender melhor as dificuldades da vida, a nos fortalecermos para a luta diária, né? E esses momentos, então, são dedicados ao nosso aprimoramento. Nós vamos iniciar rogando a Jesus, Senhor das nossas vidas, que esteja presente conosco, que nos oriente, que nos fortaleça para que em nossas vidas, em cada ação, nós tenhamos forças e coragem de viver conforme os seus ensinamentos, porque nós que somos cristãos temos que imitar ao Cristo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus esteja conosco durante esses momentos de estudo e durante todos os dias das nossas vidas. Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar um texto que está no livro Vinha de Luz, do nosso querido irmão Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, o texto de número 66, que se chama Inverno. E ele se inicia com uma frase que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 21, que diz assim: procura vir antes do inverno. É uma fala de Paulo. E o que será que Paulo quis dizer com esta fala? Vamos ver o que Emmanuel traz para nós. Claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra e acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Mobilizemos nossa interpretação espiritual. Quantas almas apenas se recordam das necessidades do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende à desordem ou à desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e de segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem, mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor de caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes dele. É um texto muito bonito e aqui esse texto está usando a simbologia do inverno. O inverno aqui representaria as dificuldades das nossas vidas, os problemas que enfrentamos. E sim, o inverno ou os problemas, as dificuldades são necessários, por mais difícil que possam ser, porque muitas vezes é apenas nos momentos de dificuldade que nós buscamos forças, proximidade com Deus, a fim de podermos vencer as nossas lutas, a fim de podermos lutar com mais força, não é verdade, meus irmãos? Quantas vezes, quando a vida está tranquila, tudo está fluindo de forma
serena, de forma gratificante para nós e para aqueles a quem amamos, muitas vezes nessas situações nós sequer nos recordamos de Deus, de Jesus ou daqueles todos que foram enviados aqui que servem para nós como grandes referências, não é mesmo? Por isso que o inverno ele é necessário para que nós possamos nos recordar, de nos ligarmos, de nos conectarmos ao divino, a Deus, às forças superiores, às forças do bem. Mas seria muito melhor se todos nós não buscássemos Deus apenas como um socorro, mas que buscássemos nos relacionar com Deus de forma cotidiana, diária. Nós deveríamos falar com Deus todos os dias das nossas vidas, várias vezes por dia, não apenas para pedir, mas para louvá-lo, para agradecê-lo por tudo que Ele tem nos oferecido de bom. Porque, por mais rigoroso que seja o inverno, meus irmãos, a primavera sempre volta. E assim é com a vida. Por piores que sejam os momentos que viermos a passar, por mais dolorosas que sejam as provações, elas passarão. E a primavera voltará, e as cores da primavera irão novamente alegrar os nossos dias. Então, a nossa lição de hoje é aprendermos a nos conectar a Deus, né, a essa força maravilhosa que guia todo o universo, que criou tudo que nós conhecemos, antes que o inverno chegue. Vamos buscar a Deus também nos tempos bons, né? E assim, quando o inverno chegar, já estaremos muito mais preparados para a luta, para os enfrentamentos, não é verdade? Esse é o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão. E eu gostaria muito de convidar vocês para as palestras públicas do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Acontecem todos os sábados, às 19h30, né, pontualmente, com o encerramento às 20h30. Depois das palestras nós temos os passes e as nossas palestras, elas são reflexões como estas que nós trazemos aqui semanalmente, só que mais aprofundadas porque nós temos um tempo um pouquinho maior, não é mesmo? Então, meus irmãos, eu rogo a Jesus que envolva todos nós em vibrações de muita luz e de muita paz. Até o nosso próximo encontro.